Boa noite a todos. Nós hoje vamos para mais um encontro para conversarmos sobre o Evangelho do Cristo Jesus, e eu convido todos vocês a fecharmos os nossos olhos inicialmente, nos irmanarmos e sentirmos em nosso coração que a distância não nos impede de estarmos juntos para falar, para tentar compreender cada vez melhor a palavra do Mestre. Que estejamos unidos neste momento e possamos pedir à espiritualidade maior que abra os nossos corações e mentes para que possamos compreender cada vez melhor o Evangelho do Mestre Jesus. E vamos iniciando a nossa conversa sobre o Evangelho, que é o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre vícios e dependências, né? E eu destaquei aqui uma parte do Evangelho para a gente conversar sobre isso, né? Inicialmente, eu destaquei a pergunta 913 do Livro dos Espíritos, que nos diz assim, olha, o Kardec pergunta aos espíritos, dentre os vícios, qual que se pode considerar mais radical? E aí os espíritos respondem, olha, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo, né? Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não alcançardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destituído a causa. Então, o egoísmo, ele está na causa de todos os vícios. Mas vamos pensar um pouquinho o que nós podemos considerar como vícios, né? Os vícios são hábitos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, pela repetição, e que fazem muito mal a nós, né? E quando a gente vai estudando mais profundamente, vai entendendo o quanto nos prejudica física, moral, né? E mentalmente, espiritualmente. E qual seria? Nós podemos então nos perguntar, já que eu também vou utilizar aqui o capítulo 9, item 10 do Evangelho, né? Esse item fala da cólera, né? Então, poderíamos nos perguntar assim, mas por que que vai usar um, um texto que fala da cólera? Então, vamos começar a refletir sobre essas duas coisas. Já que os vícios são hábitos que nos prejudicam, nos fazem mal, por que será que a gente vai desenvolvendo eles, né? Então, quando nós pensamos no egoísmo, a gente muitas vezes sente, tem essa força do egoísmo dentro da gente e não consegue perceber muito bem como ele se manifesta, né? Às vezes se manifesta de uma forma tão sutil que a gente nunca relaciona um determinado comportamento com o egoísmo. Mas hoje nós temos assim muitas formas de tentar entender como isso age em nós. Por exemplo, muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas, deixamos de fazer coisas que ainda não sabemos, com medo de errar. Isso tem sido muito comum nos últimos tempos. A gente tem conversado muito com as pessoas e percebido assim que elas têm muito talento, muita vontade de fazer determinadas coisas e às vezes aquele talento fica ali adormecido, né? E se a gente se perguntar um pouquinho mais, vai perceber, mas por que que eu não faço isso, né? Seria tão bacana. Então, às vezes tem lá dentro da gente um medo de errar, lá, às vezes tem
uma dificuldade nos relacionamentos, né? Eu conheço pessoas novas e eu sou uma pessoa assim tão comunicativa, eu me considero uma pessoa bacana, mas quando eu chego lá na hora de me relacionar, eu fico muito acanhado, eu fico muito inibido, eu não consigo me expressar, né? O que será que está por trás desse sentimento de inibição? Será que talvez a gente tem um medo de não agradar, tem ali um medo de não ser aceito, né? Esse capítulo da cólera, ele também, anteriormente, ele traz uma coisa muito interessante, que é, que é momentos em que a gente vivendo, assim, nas nossas experiências, nós, em algumas vezes, nos sentimos assim comparados. Se alguém faz uma comparação com a gente que nos diminui, isso nos machuca bastante, perturba a gente, às vezes desperta na gente uma raiva muito grande, às vezes nós acabamos tendo uma atitude da qual nós nos arrependemos, às vezes perdemos uma amizade, né? E aí, se nós formos analisar, gente, cada pessoa pensa de um jeito, tem uma opinião, e muitas vezes o que está acontecendo ali, né? Às vezes nós não admitimos ser comparados, porque lá no fundo a gente se sente superior ao outro, né? E quando alguém compara, fala: olha, você não é tão bonito, você não é tão alto, você não é tão inteligente, você não é tão rico, e a gente acaba esquecendo que a vida é feita destas diferenças, né? E nós vamos carregando conosco assim mágoas porque vamos nos sentindo diminuídos. Então, o egoísmo ele vai permeando a nossa vida, ele vai passando por nós de várias maneiras, né? E como é que a gente vai percebendo assim que ele está prejudicando o nosso desenvolvimento, está dificultando as nossas relações com as pessoas, está dificultando as nossas relações, às vezes, com a gente mesmo, impedindo que nós possamos nos conhecer, nos aceitar como somos. Aí o livro dos Espíritos nos dá uma grande chave, né? Então, quando nós nos sentimos assim, com essas características que eu falei agora, com medo de ir para a vida, de nos relacionarmos, de tentarmos coisas novas, né? Com medo de nos interiorizarmos e nos conhecermos melhor, com medo de ouvir uma opinião de uma pessoa só porque aquela opinião não nos agrada. Então, quando a gente for se sentindo muito inseguro nessas esferas da vida, é importante que a gente se pergunte: o que está por trás disso, né? Por que eu estou me sentindo dessa forma? E muitas vezes a gente vai encontrar lá o egoísmo. Mas, às vezes, antes que a gente se faça essas perguntas, antes que a gente compreenda melhor o que está acontecendo conosco, antes que alguém venha e nos ajude a entender todo aquele panorama, muitas vezes a gente vai criando hábitos que vão acalmando aquelas aflições em nós, né? Então, vamos parar para pensar. Se eu me sinto assim muito insegura, de repente, um belo dia, eu fumo um cigarro, né? E vou fumando um, depois vou fumando outro, e eu vou percebendo que aquilo vai me dando assim uma certa segurança, né? Eu percebo que aí eu fico no meio das outras pessoas, mesmo sem conhecer ninguém, fumando o meu cigarro ali, e eu vou ficando mais tranquilo, eu vou me sentindo assim, quase que acompanhado, vou me sentindo mais seguro. Então, se eu não me pergunto sobre os meus sentimentos, aquele cigarro vai simplesmente ocupando aquele espaço, aquele vazio, aquela insegurança. A mesma coisa quando eu estou me relacionando ou quando eu quero me colocar, eu experimento ali tomar um drink, antes eu vou ficando um pouquinho mais leve, um pouquinho mais solto, a dificuldade para dizer as coisas já não é tão grande, e aí eu vou conseguindo esse intermediário nas minhas relações, né? A bebida vai me fortalecendo no sentido de me desinibir, né? Tirar aquelas
ideias que ficam me impedindo de me relacionar com as pessoas, de fazer, por exemplo, assim, é muito comum, né, a gente precisa, num determinado momento, apresentar um trabalho, apresentar alguma coisa numa reunião, às vezes vai se encorajando com essas coisas, né? Então, é assim que a gente vai observando que, além do egoísmo, o orgulho também, muitas vezes, nos impede de termos uma relação mais direta, de nos realizarmos no mundo, de entregarmos para o mundo aquilo que nós viemos entregar, né? E também essa, essa, essa relação mais direta com as pessoas, onde a gente vai fazendo as coisas sem um cigarro, sem uma bebida e sem outras coisas nas quais a gente vai viciando também, né? E que nós podemos pensar um pouquinho sobre elas agora. Por exemplo, vejam vocês, muitas vezes, na minha insegurança, eu, ao invés de usar alguma coisa para lidar com a minha insegurança, por exemplo, eu começo a apontar as fragilidades do outro. Por quê? No meu entendimento, quando eu fizer isso, né, não é que a gente faz isso às vezes consciente, às vezes a gente faz isso muito inconscientemente, né? Mas, por exemplo, eu tenho alguma dificuldade em matemática, aí eu me relaciono lá com uma pessoa que é muito boa em matemática, eu fico ali procurando alguma deficiência dele, algum erro dele, para criticá-lo, para mostrar que ele não é tão bom quanto se pensa, porque muitas vezes, quando eu faço isso, eu também me sinto ali mais equiparado a ele, não me sinto tão pequeno, e se eu continuar nesse mecanismo, o que, que vai acontecendo? Eu vou me tornar uma pessoa muito crítica, né? Eu vou me tornar uma pessoa com dificuldades para enxergar o lado bom do outro, para valorizar o outro naquilo que ele tem a oferecer, para me disponibilizar, para me aproximar daquele outro e aprender com ele. Então, esses mecanismos que a gente vai colocando na nossa vida para suprir as nossas dificuldades, eles são um caminho aberto para a gente ir construindo vícios. É, no caso, por exemplo, tem pessoas que não bebem porque têm dificuldade de lidar com a realidade, mas acabam criando mecanismos de construir uma realidade só dela. Então, ela começa a mentir sobre ela, a criar situações para que as pessoas pensem que ela é dessa ou daquela maneira, que ela gostaria de ser, e aí, sem ela perceber, vai construindo uma personalidade que mais vive nas fantasias que cria do que propriamente na vida que tem. Então, gente, é muito importante que a gente pense sobre essas coisas, né? E aí, quando a gente vem para o item 10 do capítulo 9 do Evangelho, ele vai falar algo também muito importante. Ele vai dizer assim, ó, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Então, quando a gente vai percebendo as nossas fragilidades, seja lá o medo, a insegurança, aquela sensação de que eu tenho que ser melhor que o outro, quando a gente vai percebendo isso, na verdade, nós estamos diante de uma grande oportunidade, porque se ele está dizendo aqui que o corpo não dá cólera a quem não tem cólera, e tanto os vícios como as virtudes são inerentes ao espírito, fazem parte do espírito. Então, se eu tenho esse olhar para comigo mesma, na medida em que eu vou sentindo essas inseguranças, essas minhas fragilidades, eu vou me conhecendo, eu vou percebendo como é que o meu espírito está no mundo, né? E não há problema nenhum que em alguns momentos ele esteja inseguro, que ele esteja frágil, que ele tenha dificuldade para fazer uma apresentação, que tenha dificuldade para fazer uma amizade, que tenha dificuldade para iniciar um novo projeto. Não há problema nenhum nisso. O que é importante é que nós tenhamos
um olhar diferenciado para nós mesmos e para o outro. E é um olhar que o Evangelho nos traz, nos apresenta e nos fortalece para que a gente desenvolva esse olhar. Porque vamos pensar aqui, continuar aqui na nossa linha de raciocínio, né? Quando nós reencarnamos, Deus nos dá tudo o que a gente precisa para vencer as nossas dificuldades. Cada encarnação é uma grande oportunidade. Então, se eu nasci nesse país, nessa cidade, nesse bairro, nessa família, com esse cabelo, com essa cor, com esse olho, né? Com essa capacidade cognitiva, capacidade de entendimento. Por quê? Porque às vezes também a gente nasce com, com com questões físicas aparentes. Às vezes eu, por exemplo, posso não nascer com uma capacidade de aprender muito grande, né? Eu posso não nascer com a dificuldade de estar no mundo muito grande, faltando um membro, por exemplo. Então, cada um nasce de acordo com as necessidades que precisa para aprender. E quando a gente começa a usar ou de bebida, de mentira, de fantasias, ou de outros vícios que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, nós estamos, é como se a gente estivesse colocando em nossos olhos uma venda, e a gente não consegue olhar para si mesmo. E é como se nós estivéssemos desperdiçando todo um trabalho da espiritualidade que esteve ali, se juntou, parou para pensar como é que ia planejar a nossa encarnação. Então, vamos lembrar, se Deus é infinitamente justo e misericordioso, quando Ele nos dá a oportunidade de reencarnar, o que Ele está fazendo? Ele está dizendo assim, vai, meu filho, você vai com tudo para dar certo. A sua família, o seu jeito de ser, sua força, suas fragilidades, tudo está exatamente do jeito que você precisa para crescer. E crescer espiritualmente, crescer materialmente, isso leva um tempo, né? Então, quando a gente quer cortar caminho, é que a gente vai criando essas confusões na vida da gente. Porque não é só o tempo, gente, é o caminho que se faz para se desenvolver. Então, vamos parar para pensar. Se eu desejo ser rico, eu acho que ser rico é o que dá um lugar, um valor para a pessoa. Então, eu tenho aquele desejo, aquela compreensão na minha cabeça de que só quando eu for ser rica eu vou ser amada, só quando eu for rica é que eu vou conseguir desenvolver a minha capacidade, e por aí afora, né? Então, a gente se fixa na ideia de ser rico, e talvez isso não tem problema nenhum. Tem muita gente que trabalha muito, deseja ser rico e consegue, enriquece, e isso também é muito bacana. Mas o que é mais importante nesse processo? O que eu vou fazendo para ser rico? Muitas vezes eu vou trabalhar bastante, eu vou estudar, eu vou batalhar, e lá na frente eu vou ser rico. Mas o que de melhor aconteceu nesse processo? Eu me desenvolvi intelectualmente, eu venci as dificuldades, as barreiras que foram colocadas no meu caminho, e também depende da forma como a gente faz isso, né? Então, Deus espera que nós façamos todo esse caminho de acordo com as leis dele. Então, se eu trabalhei, se eu estudei, se eu fiz todo o meu percurso honestamente, eu me desenvolvi muito. E quando eu desencarnar, toda a fortuna que eu fiz vai ficar aí. Mas que espírito maravilhoso que eu chegarei lá do outro lado. Um espírito que venceu muitas dificuldades, né? Porque estar no mundo, construir coisas, desenvolver potencialidades, isso exige da gente, exige que a gente vença muitas coisas. E aí, se a gente for pensando nisso, a gente também pode já ficar um pouquinho mais tranquilo, alegre e motivado, porque eu li para vocês aqui também que todas as virtudes são inerentes ao espírito. Então, nós também, quando reencarnamos, trazemos virtudes que nós já conquistamos em outras vidas, pelos desafios que nós enfrentamos. Então, o tanto de paciência que eu tenho hoje, tanto da capacidade de perdoar que eu tenho hoje, o tanto de empatia que eu tenho com o sofrimento do meu próximo, de fraternidade, de vontade de ajudar o outro, tudo isso foram conquistas que eu fiz, né, em outras vidas e que eu já trouxe quando vim para cá, e que estão aqui para que eu as desenvolva.
E é assim que nós, ao invés de irmos construindo vícios, vamos construindo virtudes. E nessa altura da nossa conversa, vocês podem estar me perguntando assim, Sônia, você falou que ia falar de vícios e dependência, né? Então, os vícios vão se construindo dessa forma, como eu falei para vocês. Ao invés da gente vencer nossas dificuldades, procurando desenvolver a paciência, a perseverança, o respeito a nós mesmos, o respeito ao próximo, a compreensão de que somos diferentes e, por sermos diferentes, no nosso convívio, a gente encontra muitas vezes dificuldade de compreender o outro de pronto e, às vezes, de ser compreendido imediatamente. Mas isso não impede que a gente vá construindo esse caminho de compreensão também na nossa vida. Então, assim, nessa construção, com coragem, com fé, com humildade para pedir ajuda, com solidariedade para ajudar aquele que está aquém de você, por exemplo, às vezes na sua trajetória, você pode ser muito bom numa coisa, mas não é bom em outra. Então, naquilo que você for bom, se você ajudar o outro, você está trabalhando para Jesus, trabalhando para Deus na perspectiva da lei do progresso, porque você cresceu até aquele patamar, conseguiu aquele aprendizado e está dividindo com o outro. O que é que você está fazendo nesse momento? Você está cuidando de uma outra criatura de Deus e também se deixando cuidar por ela. Quando a gente faz isso, nós evitamos os vícios, mas quando a gente não faz isso, a gente vai colocando outros artifícios, outro jeito, algumas formas de ser, para encobrir as nossas deficiências, como o exemplo que eu dei para vocês, seja o cigarro, a bebida, outras drogas, a maledicência, a mentira. Se a gente ficar muito tempo nesse mecanismo, aí a gente vai se tornando uma pessoa dependente, né? A gente vai desaprendendo a aprender, desaprendendo a usar os recursos que Deus nos deu para enfrentar as dificuldades da vida, né? E a dependência já é um estágio mais avançado da utilização desses vícios, né? Então, é muito bacana essa passagem do Evangelho, porque ela nos permite olhar para nós agora. É certo que encontraremos vícios em nós, que a gente nem imaginou que eram vícios, encontraremos vícios que a gente nem percebeu que por trás dele está o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? A gente não tinha esse olhar, mas se a gente refletir com base no Evangelho, a gente vai ampliando esse olhar. E na medida em que a gente vai ampliando esse olhar, o que a gente vai fazer? A gente já tem condições de evitar e procurando diminuir esses vícios, se fazendo, né, perguntas, procurando se conhecer. Puxa vida, por que em determinadas situações eu consigo ficar sem o cigarro e em outras não consigo? Né? Aí você vai falando, olha, essa situação me deixa um pouco mais estressado. Ai, como é que eu posso enfrentar isso? Às vezes, gente, é muito incrível, mas às vezes só da gente abrir o coração, da gente conversar com alguém sobre isso já vai nos aliviando, porque às vezes a gente perde muita energia para encobrir os nossos erros, para não deixar as pessoas perceberem que a gente está inseguro, para disfarçar que naquele momento eu estou muito nervoso para fazer aquilo. Então, a gente perde muita energia. Quando a gente abre o coração e percebe, olha, eu estou com dificuldade para isso, aí, de repente, você ouve o outro, nossa, você sabe que isso para mim também é um problema, e aí o que vai acontecer? A gente vai se aliviando, e mais bonito ainda, a gente vai se dando conta das diferenças que há no mundo e vamos respeitando essas diferenças. Nós vamos entendendo o processo de reencarnação de uma forma muito mais abrangente, né? Se a gente os vícios e as virtudes são inerentes ao espírito, ele já vem com a pessoa, mas de acordo com as vivências que ela teve no passado, de acordo com as vivências que ela teve nessa vida, cada um de nós teve uma família, cada um de nós teve um pai, uma mãe, cada um tem uma história, né?
e dentro das nossas histórias, as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira diferente, e foi trazendo para a gente um jeito diferente de estar no mundo. Então, nós temos que ter profundo respeito pelo jeito das pessoas e, acima de tudo, profundo respeito por Deus, por saber que Ele tudo vê, Ele tudo sabe, e se as coisas estão dessa forma é porque Ele permite, e se Ele permite, existe algo de bom em tudo isso. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento é, se eu sou filho de Deus, e Deus me ama, que eu tenho certeza disso, o que acontece na minha vida deve ter um propósito bom. Então, se tem um propósito bom, mesmo que seja difícil para eu enfrentar, é preciso que eu enfrente. Está difícil de enfrentar, né? Desculpa. É preciso que eu enfrente, né? E esse enfrentamento, ele vai me preparar e vai me ajudar a construir nessa vida mais virtudes do que vício, a ser mais livre do que dependente. Lembra que aqui também no Evangelho ele fala que se não fosse assim, ó, se as virtudes e os vícios não fizessem parte do espírito, né? Onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, é nossa responsabilidade construir um espírito mais livre, é nosso prazer conviver com o mérito de ter dividido os nossos talentos com outras pessoas. Lembra da parábola dos talentos também? Ela fala muito disso, que Deus manda cada um com determinados talentos, e nós não podemos enterrar os nossos talentos por medo de expor, por medo de errar, por medo de ser criticado. Nós temos Deus ao nosso lado, nos fortalecendo todos nós. Então, muitas vezes, um outro colega nosso está mais ou menos inseguro, você sabe que ele tem um talento, vai lá dar uma força para ele, né? Você está sendo um mensageiro de Deus na Terra, porque Deus quer que ele realmente se revele, assim como quer que nós nos revelemos. Então, é isso, gente. É só 20 minutos para a gente conversar, mas vocês vejam como o Evangelho é rico, né? Nesse tempinho, a gente pode pensar muito sobre nós mesmos. E eu desejo sinceramente que todos tenham, assim, reflitam sobre isso, que tenham muita, assim, força, né? Façam suas preces, busquem em Deus a força, busquem nos seus amigos, na sua família, a força para serem vocês mesmos, para ir vencendo cada vício, né, que vocês identificarem, porque nós estamos aqui, acima de tudo, para purificarmos, melhorarmos o nosso espírito, progredirmos espiritualmente. E todo esforço que nós fizermos nessa direção, com certeza vai nos trazer mais paz, vai nos trazer mais consciência, mais maturidade espiritual, né? Vai nos deixar mais preparados para estarmos neste mundo. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, e espero que a forma como eu tenha dito possa ter tocado o coração de vocês. Quero que vocês saibam também que cada vez que a gente fala do Cristo, o aprendizado é para todos, então, para mim, é uma grande oportunidade de falar sobre isso e também lembrar de olhar para mim sempre, rever as coisas, as minhas atitudes, o que posso estar fazendo que está impedindo que eu me revele, que eu entregue para o mundo aquilo que Deus espera que eu entregue, assim como Ele espera que cada um de nós entregue o melhor de si, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, e que nós possamos agora encerrar o nosso encontro com o Pai Nosso, assim, bem sentido, bem concentrado, nos unindo num grande abraço, para nós refletirmos sempre, levarmos esse aprendizado no nosso coração e ele nos orientar sempre na nossa caminhada, tá bom? Então, vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.